Olá, olá, olá para vocês. Boa tarde, Guaratinguetá. Boa tarde, planeta Terra. Sintonia aqui das quintas-feiras. Você já sabe, nós temos o Sintonia às terças e às quintas-feiras, tá certo? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tem um horário certo porque depende do barulho da rua. Agora há pouco estava um guindaste aqui na minha rua, porque tem uma obra de um prédio do lado. É meio complicadinho falar isso aí, né? Mas olha, obrigado a vocês que estão aí. Obrigada, João, que está aí. Ana Lúcia está aí também. Obrigada, Lúcia da CMDCA. O assunto é importante. O assunto de hoje nós vamos entrevistar a Bruna Oliveira Santos, que é assistente social e pesquisadora. Ela, junto com o SOS de Guaratinguetá, que é o serviço da obra social aqui da nossa cidade, muitos anos tem, não sei nem quantos anos tem o SOS, é muito tempo, né? Enfim, e fizeram uma pesquisa sobre o trabalho infantil em Guaratinguetá. Essa hora tem um robô que me liga toda hora querendo me vender alguma coisa, tem que desligar, tá? Escute, minha gente, mas antes da gente bater um papo, já a Bruna tá aí? Bruna entrou, tá aí, já nós vamos bater um papo com ela. Eu quero lembrar para vocês sobre os nossos parceiros de trabalho, né? Agora do almoço, qual é o melhor lugar para almoçar em Guará, hein? Fala aí a verdade, fala a verdade. Não é Organiza? Olha, eu não conheço aqui em Guará, tá? Vou falar por Guará, um restaurante que tenha tantas opções pra gente. A quantidade, olha, todos os dias você encontra no Organiza uma variedade de carnes, várias carnes, carne de peixe, carne de frango, carne bovina, carne de porco. Você pode escolher o que você quiser, o que você gostar mais, tem lá no Organiza. Tem ou não tem? É uma delícia, né? Bom, hoje é quinta-feira, mas amanhã é sexta, dia de chopinho. Hein? O melhor chopp do Brasil e sem dúvida nenhuma é no Organiza. Ah, Ganiza, vocês gostaram da homenagem que o Bloco da Lata fez ao Gangue e à Isa? Nós fizemos uma camiseta, qualquer dia eu venho aqui com a camiseta. Uma caricatura do Gangue e da Isa, os nossos parceiros eternos de Bloco da Lata, de Ala Chopp, de Ganiza, né? Além de ser pessoas fantásticas, eu fico impressionada que não há uma pessoa que não fale do Gangue e da Isa com carinho. Na verdade, foram pessoas maravilhosas, passaram bem por essa vida, não passaram? E me ensinaram muito, muito mesmo. Bom, por outro lado temos a TF Pneus, com 62 anos de trabalho aqui em Guaratinguetá e crescendo, família Teberga, família Fernandes, juntas há 62 anos, fazendo crescer a rede TF. Isso mesmo, de postos de gasolina e de pneus. Você já sabe aonde vai fazer o check-up do seu carro. Na TF Pneus, sem dúvida nenhuma. Vai lá ver freio, balanceamento, alinhamento, como é que fala? Amortecedor. Aliás, preciso ver o meu. E a gasolina, ontem eu vi uma quantidade de carro enorme num posto de gasolina aqui em Guaratinguetá. Eu falei, gente, fila para tudo quanto é lado. Aí que eu vi que era uma promoção de gasolina. Olha, passei ali e fiquei pensando, será que essa gente sabe o que está colocando no tanque do seu carro? Porque vai dar problema. Pode ter certeza que daqui a um tempo vai dar problema. Porque a gasolina da TF, eu garanto. Porque os meninos me garantem e eu confio neles. Confio no Gato Seco, confio no Guto, confio no Luí, o cabeça agora da TF, não é? Esses três que estão lá trabalhando, assim como os filhos dos Tebergas, estão lá juntos, maravilhosamente bem. E olha, 62 anos não é para quem está brincando, né? É para quem sabe o que faz.
garantia da TF Pneus. É uma beleza. Não dá problema no seu carro. Pode pôr gasolina lá que não dá. Ah, mas é mais caro. É mais caro, mas não dá problema. Você quer pôr uma gasolina mais barata e daqui a pouco você já está levando seu carro lá no mecânico. Hein? É isso aí, né? Muito obrigada a vocês. Vamos falar com ela. Estou chamando a Bruna Oliveira Santos. Bruninha, tá aí? Bruna Martins ativou o vídeo, mas eu não estou te vendo. Por que será que eu não estou te vendo, Bruna? Você vai me ver. Tá me vendo? Não. Onde você está? Onde você está? Ó, você está me ouvindo, mas não. Você está me vendo? Tô te vendo. Ah, que ótimo. E para mim. Eu já sei onde é que eu vou te ver. Aqui, já achei onde é que eu vou te ver. É que eu sou meio lezinha ainda nessa tecnologia. Já era para eu aprender. Estou te vendo muito bem agora. Ótimo. Muito bem. Maravilha. Está me vendo e ouvindo bem? Sim. Então tá. Você também me vê e me ouve? Perfeitamente. Então tá aí, minha gente. Vamos bater um papo com a Bruna Oliveira Santos, que é assistente social. Você trabalha no SOS ou você só fez a pesquisa para eles, Bruna? Deixa eu conhecer um pouquinho de você. Isso. Boa tarde a todos. Eu sou assistente social hoje, há 1 ano e 3 meses aqui no Serviço de Obras Sociais. Então, eu trabalho aqui diretamente. Diretamente, né? Eu já vi o seu currículo, você tem um trabalho excelente em várias outras instituições de pesquisa, ainda continua estudando, fazendo pós-graduação, isso é bárbaro, hein, Bruna? Isso, é muito bom. A atuação é muito importante, né? Eu já tenho 12 anos de formação em serviço social, 2 especializações e uma está no processo final já fiz defesa de banca, falta só a aprovação aí de lançar em sistema que está tudo certo. Vai ser também aprovado. Na área da criança e adolescente. É minha área de preferência. A sua preferência, escute aqui. Você também pertenceu ao CMDCA, né? O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Você foi conselheira? Sim. Ou é? Eu fiz 2 gestões na gestão da Luciana Silva. Ela está aqui. E depois fiz ainda peguei um pedacinho da gestão da Lila Vanzella. E hoje eu estou em algumas comissões só do CMDCA. Não sou mais conselheira, mas atuo como convidada técnica em algumas comissões do conselho. Então, a primeira pergunta é difícil ser conselheira em Guaratinguetá da criança e do adolescente? Olha, essa é a pergunta mais difícil, talvez. O CMDCA é uma grande paixão na minha profissão, né? Eu gosto muito da atuação no conselho. O CMDCA de Guaratinguetá de forma muito específica, né? Porque eu já atuei em outros conselhos, em outros municípios, e ele não tiveram a mesma garra que o CMDCA daqui. O CMDCA, eu sei que é daqui de mulher brava. Não é de mulher bonita, é de mulher brava. Eu acho que os últimos conselheiros, essas últimas gestões, eu acho que traz um legado aí de antigas conselheiras como a Mariana Horta, como a Vivian Fontes, que hoje é presidente do CMDCA, a Ivânia Palmeira, que é da BASF, a Fátima, que é da Secretaria da Assistência, a Luciana, são pessoas de referência que construíram uma história para o CMDCA e, graças a Deus, eu pude participar parte dessa história, mas Guará é desafiadora mesmo, né? Guará as gestões municipais, as últimas. Picotou aí um pouquinho. Guaratinguetá é o quê? Ela é um pouco mais difícil, sabe? Porque as últimas gestões não são gestões que favoreceram a prioridade da criança e adolescente. Então, o CMDCA teve muita dificuldade em relação à execução de projetos, de levar para frente algumas questões como essa que a gente vai trabalhar hoje. Por muito embate político, muito embate com a gestão de forma direta do Fundo da Criança e Adolescente. Então, não é uma cidade fácil para trabalhar direito de criança e adolescente, respondendo a sua pergunta. Olha, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, Bruna, porque mas o CMDCA conseguiu fazer o Fundo da Criança e do Adolescente ou não ainda? Sim, ativo. Depois da presidência da Luciana, isso foi ativo. Hoje tem mais de 4 milhões na conta.
e que só não conseguiu utilizar até hoje por conta de questões políticas e administrativas das últimas gestões, né? Que não tem conseguido investir. Eu pergunto isso para você, porque eu faço parte do Conselho da Cultura. E a gente está tentando a criação do fundo faz muito tempo já, em todas as gestões, a gente tem trabalhado em relação a isso. E eu participo do Conselho desde que foi criada a Secretaria de Cultura. Quem gesta o dinheiro do fundo é o Conselho, certo? Quem mexe no dinheiro, quem resolve onde ele será aplicado é o colegiado. Mas a parte burocrática, da onde ele sai, quando ele sai, essa parte administrativa, né, de gestão, ela é hoje o CMDCA vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social. Sei. Daí a gente sempre teve esses embates de não conseguir fazer de forma efetiva editais de chamamento público, né, e utilizar de forma mais efetiva o fundo da criança e adolescente. 4 milhões lá e não consegue fazer nada pela criança e adolescente da cidade por burocracia e política? É isso? Exatamente. É a minha perspectiva, já estou há 6 anos nesse CMDCA e hoje é a conclusão que se chega, né? A expectativa é que essa nova gestão, né, não crie todos esses empecilhos, né? Esperemos, né? Espero. Bom, o novo secretário é um secretário que já tem uma visão de assistência social, trabalhou muito tempo com Frei Hans, que é o Teberga. Eu espero que não jogue a política na frente da necessidade, né? Do bem comum, porque muitas vezes o bem comum fica de fora, a política fica dentro. Bruna? Sim. Bom, mais difícil, você já disse, é lidar com a política ou a burocracia. Exato. E lida direto com a criança e com o adolescente e com as famílias. Eles são maravilhosos. Todo mundo me faz também essa pergunta, principalmente porque eu trabalho com o público adolescente, né? E diz que as pessoas acreditam que o adolescente é mais difícil. Pelo contrário, os adultos são mais difíceis, né? O adolescente é desafiador, mas se ele for acolhido, ouvido e priorizado, as coisas funcionam. Eu já trabalho com criança e adolescente aqui há 1 ano só, mas nos meus 12 anos de profissão é a minha área de preferência mesmo. Eu gosto muito de trabalhar principalmente com os adolescentes. Acho que eles são de um grupo, né, um público, um universo que é desafiador, mas é lindo, assim. Eles são estimulantes, eles têm muita vida, né? Então eu gosto muito. Trabalhar com adolescente tem um mas o adolescente é aborrecente, ele é chato, ele é rebelde, ele é revoltado. Bom, mas tem isso também, né? Adulto também tem, né? Sim. E o adulto ainda é pior, porque ele já tinha que estar no processo de ter amadurecido, né? Um adolescente, a gente tem que considerar que ele está amadurecendo, ele está aprendendo, ele está lidando com os próprios sentimentos. Então, é uma faixa etária bonita de ver crescer, é a faixa etária hoje no município, né? Que menos tem política pública. Então, vou te dar um exemplo. A Secretaria da Assistência Social lança edital a cada 4 anos. 90 vagas só de todo o contexto do edital que vai para adolescentes, né? E hoje só 2 instituições são financiadas por esse edital de chamamento público e as outras trabalham sem o financiamento mesmo, que é o nosso caso do Serviço de Obras Sociais, faz sem o financiamento do poder público o trabalho com adolescente e não existe nenhuma outra atividade com adolescente no município, além do serviço de convivência, que é o que a gente tem aqui em algumas outras instituições, e na aprendizagem profissional. Não tem esporte, não tem cultura, eu desconheço pelo menos, né? Lógico que a gente tem o Guri, mas o Guri a gente tem aqui em Guará, mas assim, de forma expansiva, eu digo, né? Então, quando a gente tem hoje, eu acho que 25 instituições que trabalham com crianças e adolescentes, se a gente tiver aí um número expressivo de vagas, na metade delas, para essa faixa etária de 15 a 17 anos, será uma grande surpresa para mim, porque eu desconheço, e olha que eu conheço um pouco a realidade do município. Luciana, olha, a Luciana está administrando o projeto Guri, você sabe, né? Sim. Então, já tem esse apoio maior, que é uma pessoa que já tem uma visão maior
para acolher o Perfeito. adolescente e tudo. Agora, por quê que não dão emprego? Nós temos essa parte que você falou, faz um chamamento de 4 em 4 anos. Isso para um serviço específico da proteção social básica, né? Que é da assistência social, que não está relacionada à aprendizagem profissional. Ela está relacionada a serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Da empregabilidade para jovem, eu sei te contar que em 2021 o CMDCA precisou intervir de forma muito efetiva, assertiva e foi uma grande luta, fez uma comissão especial de trabalho, porque na época a gestão municipal estava trocando todos os aprendizes por estagiários, porque compensava mais, era mais barato. Só que estagiários, todos de universidade, então não atendia, inclusive, o público-alvo, o adolescente, né? Então foi feito um trabalho... perguntar para você sobre esse CIEE, que é dos estagiários, né? Mas eu imaginei que estivesse interligado. Adolescentes, né, de 15 a 17 anos, para fazer um estágio. Mas não. São duas coisas diferentes. O programa de aprendizagem profissional, existe uma legislação específica, um conteúdo específico, ele vai ser um aprendiz. Certo. Então, pode de 14 a 24 anos. Então, isso é a aprendizagem, que hoje o município tem uma porcentagem, né, de 90 vagas, que não tem 90 aprendizes pela prefeitura, a gente não sabe exatamente por quê, mas de um edital conquistado pelo CMDCA. O estágio profissional, ele é desenvolvido exclusivamente pelo CIEE aqui no município, mas aí está interligado a curso técnico, ao ensino médio, daí não é aprendizagem profissional, que são dois serviços bem diferentes. Mas pode ter adolescente também. Bom, o fato é o seguinte, nessa visão que você está mostrando aí, não há interesses no serviço público, ou seja, da administração pública, ou melhor, não houve, porque eu não posso falar ainda, tem uma nova administração começando. A gente não pode falar nada ainda porque está começando. Bom, mas não houve interesse nesses últimos 8 anos para isso. E outra coisa, o comércio e a indústria de Guaratinguetá também não tem interesse, ela não se mexe, ou isso necessariamente tem que passar pela administração pública? Não precisa, né? Então, por exemplo, a aprendizagem profissional, ela está interligada a uma cota que a empresa, dependendo da quantidade de funcionários que ela tiver, que ela tem que cumprir, né? O comércio, ele sempre tem um alinhamento bem próximo ao SENAC, que também desenvolve um trabalho com aprendizagem profissional. Aqui na instituição, né, que a gente faz o trabalho com os adolescentes aqui, é um pouco diferente, porque a gente prepara esse adolescente, nosso público prioritário é diferente, né? A gente trabalha com adolescentes em situação de extrema vulnerabilidade social, encaminhamentos do conselho tutelar, né, de casos mais específicos, que normalmente são adolescentes que o comércio e o próprio sistema S, que a gente chama, não abraça, né? Por quê? Porque para passar nessas vagas, né, do comércio, normalmente é por prova. Daí a gente vai olhar para a defasagem escolar dos nossos mais vulneráveis, então normalmente o público não bate, são públicos diferentes, né? Então, realmente assim, as últimas gestões não tiveram nenhum movimento para fomentar ou estimular a aprendizagem no município, né? Em 2021, a gente teve um caso, de acompanhar um caso na rede, e o secretário da época esteve numa reunião aberta do Conselho da Criança e Adolescente, dizendo que o município não tem caso de trabalho infantil. Não tinha nenhum caso de trabalho infantil. Então, essa pesquisa, eu tento fazer a cada 2, 3 anos para identificar o cenário, né? A pesquisa que eu fiz agora, o que você achou ela está muito... pesquisa de agora? Ela nasce, né, com essa intencionalidade, que eu gosto da pesquisa, eu gosto da escrita, eu gosto de saber elaborar. Os meus projetos de plano de trabalho da instituição são com base no cenário no que eu preciso atender e que demanda que ela vai me apresentar, né? Então, quando eu lancei essa pesquisa, foi exatamente para identificar como está esse nível de trabalho infantil, né? E para minha surpresa, da última que eu fiz em 2021 para agora, o aumento de trabalho infantil se dá exatamente no comércio. Restaurantes, pizzarias, lanchonetes que trabalham à noite, adegas tem sido a maior fonte de contratação de adolescentes que, inclusive, estão abandonando o período noturno. Por exemplo, uma adega que trabalha das 6 da tarde até 3 horas da manhã,
eu já tive pelo menos uns 3 casos do ano passado para cá de evasão escolar, porque não dá conta, trabalha a madrugada inteira, não vai nem para a escola nem de manhã nem à tarde. Não dá Né? conta. Então, isso está acontecendo em Guará. Ou seja, ele para de estudar para ir trabalhar. Mas ele pode ser um garçom e trabalhar à noite com 14 anos de idade? Não, isso é considerado trabalho infantil. É considerado trabalho infantil? Sim, sim. Sei, mas, Bruna, escute, se um adolescente com 14 anos, me veio à cabeça agora aqueles cursos profissionalizantes que foram feitos na gestão passada. Como é que é o nome? Do Qualifica Guará? Qualifica, O Qualifica Guará não trabalhava com essa faixa etária? Eu acho que alguns cursos. Eu acho que 14 não, eu acho que tem alguns cursos. Mas mesmo tendo essa mesma faixa etária, veja, a legislação vai dizer que um adolescente pode trabalhar de 14 anos, daí tem alguns critérios, né? Sim. Mas a prioridade absoluta é a escola. Ele não pode abandonar a escola para o trabalho. E existem alguns trabalhos que eles não são permitidos. Então, assim, ó, por exemplo, se eu quiser contratar um adolescente para trabalhar, eu preciso identificar o curso que eu vou oferecer, que não está relacionado somente ao trabalho que ele vai fazer. Então, os nossos adolescentes aqui são todos da área administrativa. Então, eles trabalham em escritórios, em locais que fazem o trabalho administrativo, e uma vez por semana eles vêm para cá para fazer o curso administrativo. Então, mesmo podendo trabalhar, a legislação estabelece que não é em qualquer lugar que ele pode. E o período noturno é um deles, eles não podem trabalhar à noite, exatamente por questão de exaustão, de insalubridade, enfim, de algumas outras coisas, de periculosidade também, né? Então, não é qualquer lugar que eles podem trabalhar. Perfeito. Então, ele tem que trabalhar de dia e estudar de noite. É até bom. Isso, exatamente. Agora, como é que você lida com uma situação dessa? Uma família em situação de vulnerabilidade, uma família com recursos pequenos, uma família mais humilde, mais pobre. O menino com 14 anos quer trabalhar, não quer estudar, apesar de que a gente sabe que tem que estudar, que é o melhor que ele faz é estudar, mas ele precisa ajudar a família. Aí, como é aí entra o CMDCA, entra a SOS, entra as instituições para fazer isso? Eu acho nesses casos, né, que eles são um pouco mais criteriosos. Então, por exemplo, hoje Guará não tem nenhuma empresa que contrata adolescentes de 14 anos, mesmo a legislação permitindo, né? A gente não tem essa uma empresa parceira, né? O que eu já tive casos exatamente como esse que você está me relatando, mas com um pouco mais de gravidade, porque já tinha um envolvimento com droga, porque ficava exposto na rua e tudo mais, né? Inclusive um adolescente que já tem um contato com o dinheiro, que é um pouco mais difícil, inclusive, de convencê-lo ao trabalho formal, né? Mas o que a gente faz com isso? O papel, né, de olhar para tudo isso é do sistema de garantia de direitos, né? Então, quem é responsável por isso? Quem recebe o caso, se eu, por exemplo, como assistente social, recebo uma solicitação como essa, o que eu normalmente faço é um trabalho mais conjunto com esse sistema de garantia de direitos. Eu chamo os responsáveis por isso. Quem é responsável por essa vulnerabilidade? O CREAS ou o CRAS, Secretaria de Assistência Social, né? Então, a gente vai identificar quais são as ações junto a essa família para romper essa vulnerabilidade, amenizar essa vulnerabilidade até que ele tenha idade suficiente para o trabalho. Então, eu já tive caso de não conseguir acolher um jovem de 14 anos e aí eu reconduzi. Eu fiz o encaminhamento que eu tinha dele de 14 para o projeto da Casa do Puríssimo, a assistente social de lá acolheu até ele fazer 15, com 15 ele veio para a aprendizagem. Então, isso é possível ser feito, né? Aí eu vou te dizer que o que é o maior entrave? É o sistema de garantia de direitos funcionar. Então, assim, e funcionar em que sentido? Não há investimento, não há uma política pública específica. O município não tem hoje o PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né? Que deveria ser desenvolvido. Até hoje não foi feito. Que deveria ser desenvolvido pela produção especial via CREAS, né? Então, não existe.
né? Por exemplo, os dados que essa pesquisa revela de trabalho infantil, quem deveria ter no município? Este equipamento. O CREAS deveria ter esses dados, até para que houvessem projetos mais específicos, investimento por parte da Secretaria da Assistência para esse público, entendeu? Entendi. Eu entendi bem. Porque quando a gente vai conversar com o secretário, ou com o pessoal do CREAS, ou do CRAS, fala assim, a gente não tem dinheiro. A frase que a gente mais ouve é: a gente não tem dinheiro. Sim. Mas, escute, é necessário tanto dinheiro assim para fazer esses programas, Bruna? Eu acredito que há necessidade de investimento. Eu não sei dizer para você a fundo o que acontece numa pasta, em uma secretaria, que impede esse investimento, tá? Mas, por exemplo, pode ser a ausência de parceria com o governo federal, o governo estadual, né? De fazer aceites na época que deveria ter sido feito na época do PET, por exemplo. Então, eu acho que é uma gama de coisas que eu não tenho assim, a profundidade para dizer o que acontece dentro da secretaria. Contudo, se a gente parar para pensar hoje, Neuza, o CMDCA tem 4 milhões na conta. 4 milhões. É bom dinheiro. Este ano, para mim, os editais de chamamento público, eles devem priorizar o plano de ação que já existe, aprovado pelo CMDCA, e uma delas é o trabalho infantil, né? Já tem uma previsão para isso. Então, é lógico que o fundo não pode suprir o que é função do poder público. Mas, por exemplo, se o Fundo Municipal da Criança e Adolescente hoje investir nas instituições com esse recurso, parte desse dinheiro pode ser usado em projetos sociais pelas instituições para reverter esse cenário, né? Agora, dizer o porquê que o poder público falha nesse sentido, para mim eu não consigo, porque eu não estou lá, né? É uma questão deles, assim, mas que precisa de investimento, precisa. Agora, quem está falhando para esse investimento chegar onde ele deve, eu já não sei porque dizer. O dinheiro está ali. Agora, a pergunta, o CMDCA e as pessoas que regem o fundo não podem fazer um edital por si só? Tem que passar pela secretaria? Tem, porque como o recurso do fundo ele é gerido, né, administrativamente, tem que passar por assinatura do secretário, da secretária da Fazenda e tudo mais. O rito é mais ou menos esse. O CMDCA faz um plano de ação e diz aonde o dinheiro vai ser gasto. Isso foi feito o ano passado. Sim. Aí isso manda para o legislativo, para o executivo. Eu sei dizer, porque eu acompanhei pelo Diário Oficial, que a Secretaria da Fazenda e da Assistência já previram para 2025 um valor menor do que o CMDCA aprovou, o que já pode ser um impedimento para o edital desse ano. Porque está muito errado. Para quê? Para os editais, foi previsto, se eu não me engano, 3 milhões para usar esse ano, porque tem que estar previsto em legislação orçamentária. Então, isso foi feito ano passado. Só que quando foi lançar fazer essa previsão orçamentária, quando saiu na Câmara Municipal, estava 750 mil. Com 750 mil, o CMDCA não consegue fazer. Mas eu acredito que essa gestão nova... Onde foi o dinheiro do fundo, então? A pergunta que não quer calar. Para onde foi o dinheiro do fundo? Porque o dinheiro... Não, o número está lá, né? O número. O número. Mas se você quiser fazer um projeto, ou vários projetos, que dê um total de 4 milhões, será que esse dinheiro está lá? Porque o dinheiro vivo não tem, né? Dotação orçamentária é número. Só número. Isso eu não sei te responder. Eu falo com propriedade o que eu acompanho no Diário Oficial, né? Mesmo não respondendo pelo CMDCA, eu acompanho muito de perto, como ouvinte, como sociedade civil. Então, eu não sei como será resolvido. Outra pergunta para você, então. Será que a Secretaria de Assistência e Promoção Social? Assistência Social. A Secretaria de Assistência Social, vive mudando de nome, né? A Secretaria de Assistência Social está fazendo um planejamento contando somente com dinheiro do fundo? Pode ser, eu não sei te dizer, né? Teria que fazer essa é uma boa pergunta para o novo secretário, mas eu não sei te dizer, porque na verdade, ele não pode também utilizar o recurso do fundo, como ele é um fundo especial, né? Ele não pode ser usado para execução de política, que é a obrigação do Estado, né? Então, não pode. Esse recurso, ele é específico para fomento da política pública.
Então, ele teria que ser para projetos, para serem implementados novos projetos. Então, por exemplo, pega uma pesquisa como essa e vamos falar sobre conscientização dos empresários, é um exemplo. E fazer panfleto e criar um número aí de alcance que fale sobre o trabalho infantil, por que não pode, o que é errado, o que implicaria para a própria empresa se ela for fiscalizada e ela for pega nesse processo, né? Então, o fundo é para esse tipo de projeto. Então, se a secretaria, eu não sei, eu não estou dizendo que tá? Mas se o dinheiro do fundo estiver sendo previsto ou desejado para a utilização de projetos e ações que são obrigação da política pública da assistência, aí é um erro da secretaria, mas eu também não sei te dizer. Eu estou perguntando isso porque esse dinheiro do fundo, quem trouxe esse dinheiro foi um trabalho do próprio CMDCA, né? Do Conselho. Perfeito. Quem faz todo o processo de captação, né? De fazer propaganda, incentivo. A Luciana sempre fez isso de forma muito expressiva, né? Eu acho que das presidentes que eu conheci, ela que tinha mais expertise nesse assunto, então ela fez com muita propriedade. Mas o ano passado foi feito também, nos últimos anos, alguns eventos, e esse recurso literalmente está lá por ações específicas do Conselho. Do Conselho. A Luciana está falando aqui. As empresas também podem ampliar as vagas para aprendizes. E não amplie por quê? Perfeito. Então, essa é uma boa pergunta e é exatamente por isso que a gente teve, aqui o SOS tomou a iniciativa de fazer algumas provocações, Neuza. Por que a gente tornou pública uma pesquisa que era interna? Essa pesquisa ela era para construir os nossos planos de trabalho, né? Torna público porque, na verdade, esse é um problema da sociedade como um todo, né? Então, agora, a gente está fazendo esse primeiro movimento com você. Hoje de manhã, a gente encaminhou um ofício para o CMDCA, para a presidente do CMDCA apresentar para o colegiado na próxima reunião, para que eles estipulem uma comissão especial de combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. E essa comissão pode ser uma grande parceira, né, no enfrentamento dessa problemática, em ações específicas, né, como já teve uma comissão de aprendizagem que eu fiz parte. Então, essa é uma primeira questão. Eu já estive no Legislativo, já falei com a Rosa foi a primeira pessoa que teve acesso a essa pesquisa. A gente conversou bastante, eu falei para ela da importância do Legislativo estar presente. Eu vou fazer uma provocação aqui, de forma muito respeitosa, sem acusar ninguém, sem me meter na questão política, mas é a provocação necessária para o momento, tá? A gente está vendo um movimento de alguns vereadores, né? Parece que uma preocupação com a criança e com o adolescente, lançando legislação e tudo mais. Eu gostaria de provocar mesmo hoje esses vereadores de forma muito específica a vir aqui no SOS, conhecer o nosso trabalho, conhecer essa pesquisa, para a gente conversar o que realmente está impactando na vida de criança e adolescente. Que hoje, com todo respeito, não é show. Hoje o que está impactando a vida de criança e adolescente é falta de política pública. O que está impactando a vida de criança e adolescente é falta de empregabilidade, é falta de política pública que abrace essa família, que dê condições para essa família, não permitir que seus filhos vá para a rua vender bombom, pano de prato, entendeu? Então, é uma provocação que eu faço com muito respeito, que o SOS está à disposição para conversar, receber, ir lá na Câmara e juntos construir talvez uma lei de incentivo, fazer uma provocação mais específica mesmo, né? Luciana, perdoe, Bruna, perfeito essa sua fala magnífica, porque essa última lei existente, ela é terrível. Eu vou falar o português claro, ela é hipócrita, porque vamos fazer cuidado, nós estamos cuidando da criança e adolescente, proibindo, não é? Proibindo a contratação de shows que falem sobre violência e sobre drogas. E se a gente fosse levar a público, e a violência contra a mulher? Né? Não tem que fazer uma lei também? E a violência contra gays, LGBT, a comunidade LGBT, não teria que fazer uma lei também? E a violência contra a outra? Quer dizer, é uma lei que, a princípio, pelo nome dela, puxa vida, você não vai ser contra isso, né, Neuza? Está protegendo a criança e o adolescente. Não está protegendo nada. Nada. É
proselitismo, é política pura, política partidária pura, é proselitismo. Porque vai isso causar uma série de outros problemas, e digo mais, para a Secretaria da Cultura, no lançamento dos seus editais, né, limitando uma série de pessoas, que isso você já vê que é uma censura prévia, e que não resulta em nada, né, Bruna? Não resulta em nada. Exatamente. E tanta coisa, né, para se pensar para criança e para adolescente, o que menos eles têm aqui é show. Dá para pensar aí, na pesquisa que eu fiz agora esse começo de ano, 76% dos adolescentes entrevistados já tentaram alguma vaga em alguma organização social e não conseguiram. Aonde está a legislação, o amparo, a proteção para essas pessoas que estão buscando proteção e elas não têm? Então, o legislativo, para mim, ele tem esse papel. E quando eu procurei pela Rosa, né, a Rosa, assim, sempre foi uma parceira excepcional da comissão da aprendizagem. A Rosa gosta da aprendizagem profissional, ela sempre abre as portas para mim quando eu solicito lá. Mas eu sinto que faltou e ainda falta compreender a prioridade absoluta. Porque tudo ficou para depois. Então, a Rosa, por exemplo, me pediu para retornar daqui a 2, 3 meses, e eu entendi, porque ela estava assumindo a presidência. Para ela era uma coisa que não dava para fazer naquele momento, porque eu lancei a pesquisa e já fui falar com ela, né? Então, eu vou voltar para falar com a Rosa agora, mas eu gostaria muito que os outros vereadores também fizessem esse movimento, porque se a Rosa está sobrecarregada com questão da presidência, os outros que estão empenhadíssimos com criança e adolescente podem abraçar hoje essa causa, entendeu? E olhar para isso. E eu tenho os dados todos aqui para a gente criar uma legislação mais firme de combate ao trabalho infantil, né? Contem comigo para isso. Se eles derem espaço, a gente vai lá apresentar tudo isso, mas vamos ver que movimento também eles fazem, Maravilha, né? Bruna. Agora, para a gente fechar, vocês estão falando na pesquisa, o que encontrou nessa pesquisa? Em números, percentuais. Bora lá. Ó, eu separei alguns aqui para a gente conversar, né? Então, assim, ó, hoje eu consegui entrevistar aí no período de 10 dias, né? Fazer um processo via plataforma Google Forms, uma pesquisa de amostragem que a gente chama, né? E 46% desses adolescentes entrevistados, eles já procuraram por vagas em alguma instituição social, né, a nível de proteção, seja em serviço de convivência, esporte, cultura, lazer, e foi negado isso a eles, não há espaço para todo mundo. Desses 408 entrevistados, 221 informaram que têm amigos ou conhecidos próximos, né? Porque a pesquisa é feita em caráter sigiloso, sem identificação, para que as pessoas fiquem à vontade para dizer. Desses 408, 221 têm amigos que se envolveram com a criminalidade ou com a droga por conta do recurso, por conta do dinheiro, né? Desses ainda 408, 204 consideram que o envolvimento com a criminalidade hoje em Guará é por falta de apoio familiar. Daí eu faço mais uma provocação. Apoio os equipamentos. Como é que é isso? A criminalidade e apoio familiar. Eu entro na criminalidade para levar dinheiro para casa, é isso? Mais ou menos, mas o adolescente descreve que ele, por falta de apoio, de orientação da própria família, ele acaba se envolvendo com a criminalidade. Aí, minha provocação é responsabilidade da família? Vou dizer com muita clareza a minha perspectiva profissional e como pessoa. Não é responsabilidade da família, é ausência de política pública, né? Porque a gente tem, hoje, o município ficou, desde janeiro, se eu não me engano, até algumas poucas semanas atrás, com equipamento da proteção social básica, num dos territórios mais vulneráveis, que é o CRAS Vila Paulista, sem nenhum técnico, sem assistente social, sem psicólogo, não estava tendo atendimento. Então, como assim? Então, essas famílias não podem e não devem ser responsabilizadas por essa falta de apoio. A gente tem que olhar que isso é falta de política pública que apoia essa família para que ela tenha condição de apoiar esse adolescente, né? Então, esse é mais um dado. Desses 408, a gente tem aí um percentual que eu fui discriminando, né? Quais são os trabalhos que a gente mais encontra? Que daí são as minhas preocupações, que eu acho que, inclusive, a SEG poderia ajudar com essa discussão.
nos locais onde esses adolescentes estão trabalhando, né? Que são os restaurantes, pizzarias. Está faltando uma conscientização também dos empresários, do município como um todo. O shopping de Guaratinguetá tem contratado adolescentes sem registro em carteira, sem ele ser aprendiz, adolescentes que a gente desligou, inclusive, no final do ano passado, por conta dele não estar conseguindo conciliar o trabalho e a escola. A gente teve que fazer o desligamento, porque é assim que a legislação prevê, e disse, olha, primeiro você vai priorizar a escola, depois a gente volta a conversar sobre trabalho. Aí hoje a gente sabe que isso aqui tem adolescente que foi procurar emprego e está conseguindo emprego em locais assim, de grande visibilidade. O shopping, para mim, tinha que ter também essa responsabilidade de olhar para isso, né? E eu acho que e outras provocações que eu gostaria de fazer, porque eu sei que você já vai encerrar, que eu já falei com o do CMDCA, do Legislativo, né? Que a gente já fez essa provocação. Eu quero fazer um agradecimento, mas também uma provocação para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar me encaminha bastante casos. Eu estou com pelo menos 7 casos do Conselho para atender agora, nas próximas semanas. O Conselho Tutelar é muito parceiro da instituição aqui, não tem nenhuma queixa nesse sentido, mas também tem que fazer o seu papel fiscalizador da política pública, né? Precisa olhar para isso, né? Olhar para esses comércios, para esses locais que estão usando. Não é papel do Conselho ir lá e fazer isso, mas também de olhar para esse cenário e saber o que também ele pode fazer através de fiscalização isso, né? O CMDCA a gente já fez a provocação e eu quero fazer uma provocação agora de final para o Poder Executivo, né? Convidar o Júnior para esse diálogo. Ele acabou de chegar, a gente sabe que tem enormes desafios para ele cumprir, mas eu ainda tenho muita expectativa de que o prefeito vai ser um pouco diferente do que a gente viu até agora nos últimos 8 anos nessa cidade, em que a criança e o adolescente não foi olhado. Então, minha provocação é que o prefeito chame a gente para uma conversa, se é possível hoje a gente olhar para as vagas que existem previstas no edital de chamamento público da aprendizagem, mas elas não estão compostas, né? Tem previsão de 90 vagas. Hoje a gente está, eu acho que só com 35 e a outra instituição deve estar mais ou menos com isso. Onde estão as outras vagas que poderiam ter esses adolescentes que estão vulneráveis, poderiam estar trabalhando lá na prefeitura, né? E lógico que só o que falta não dá conta nem desse cenário aqui. Se o prefeito estaria disposto a conversar com a gente também sobre a ampliação dessas vagas, né? Então, eu acho que isso é um papel da prefeitura, do comércio, do empresário. Oi? Quantas vagas precisaríamos ter, pela sua pesquisa, pelo seu conhecimento da cidade toda? Se a gente for parar para pensar aqui, só na pesquisa que eu fiz, só com o que eu atendi, são 408 pessoas, menos 27, porque 27 são aprendizes nossos aqui, eu apliquei a pesquisa internamente. Então, nossos, a gente não conta. Então, dos 408, vai para mais de 300. O município é enorme, né? E a gente tem uma defasagem. Deixa eu te falar outra coisa que essa pesquisa me mostrou. 2019, né, até a pandemia, o número de vagas para adolescentes de 15 a 18 anos incompletos era superior, era o maior que tinha, só se contratava adolescentes. Da pandemia para cá, existiu uma alteração de cenário. As empresas e algumas empresas, a maior parte das empresas privadas que também contratam, estão preferindo maiores de 18 anos. Então, isso é uma questão também que a política pública vai precisar olhar, né? Isso também é uma defasagem que precisa ser revista. Perfeito, perfeito. Trabalho aqui não falta. O secretário da Assistência Social hoje já foi presidente da ASEG Guaratinguetá, que é a Associação do Comércio de Guaratinguetá. Tem muito contato também com o pessoal da indústria. Eu acho que o Ricardo tem uma visão maior disso tudo e qual é o movimento disso. Quem sabe, não é, Bruna? Quem sabe? Quem sabe com essa visão que o secretário tem disso tudo possa ampliar mais o trabalho para os nossos adolescentes em Guaratinguetá. Porque se você não acompanha, se você não dá trabalho, ele vai fazer o quê? Aí para a rua. A gente já sabe que vai, né, Bruna? Sim. Eu falo sempre isso. Se a sociedade civil organizada, né,
ela não abraça. Se o Estado não abraça, o tráfico vai abraçar. Isso é fato. Facinho, facinho, né? Isso é fato. Querida, Fato. adorei essa nossa conversa. As suas provocações gostei mais ainda. Achei muito boas e tem que provocar mesmo, porque a sociedade tem que provocar. Essas pessoas que trabalham no público, olha, os vereadores, o pessoal do executivo, essa gente trabalha, é funcionário da população. Foram eleitos pela população e ganham com dinheiro público dos nossos impostos. Não é não? Então, a gente tem que entender que tem que trabalhar para a sociedade, não para o partido político deles. Exato, não por interesse próprio, nem pela visibilidade, né? E eu acho que aí as organizações sociais, que são, hoje, eu acho que o grande forte da política pública da assistência aqui em Guará, também devem ter esse papel, né? Aqui os seus técnicos, seus diretores, seus dirigentes, façam essas provocações de forma mais incisiva, né? Porque enquanto o silêncio de todo mundo permear, quem está sofrendo são as crianças e adolescentes do nosso município, que não são olhados, ninguém olha. Perfeito. Bruna, Deus lhe pague. Obrigada por essa clareza, por essa consciência que você tem, por esse trabalho magnífico que você faz aí no SOS em toda a cidade. Olha, Luciana, eu estou olhando aqui. O dinheiro do fundo não utilizado fica no banco na conta, mas tem que ser usado porque corre o risco de ser proibido de captar. Mas que é isso, menino? Exato, porque é como se ele não funcionasse, né? Então, se ele não funciona, pode ter alguma implicação. Acho que a Luciana tem mais expertise que eu para responder essa pergunta, né? Mas senão não faz nem sentido. Você pega, por exemplo, uma empresa grande, ela faz o investimento, ela transfere o recurso dela, né? Essa isenção para o fundo. Ela não vai querer mais fazer essa destinação se ela souber que o dinheiro não é usado. Exatamente. Porque o dinheiro está parado. Né? Então, isso é uma realidade também. Eu acho que os políticos estão na hora de botar a mão na consciência porque eles estão numa classe muito desacreditada nesse país. A classe menos acreditada nesse país é a classe política, porque não faz. Não faz. Né? Enrola, enrola, enrola e não faz. Então está na hora de perceber que se não faz, vai ter que cair fora. É a mesma coisa. Não usa o dinheiro, então não dou mais. Que é gostoso a gente ajudar quando a gente vê resultado, né, Bruna? Sim, porque daí faz sentido, né? Porque não faz sentido as empresas e as pessoas físicas também fazerem as suas destinações e isso está parado. Daí a gente olha para o cenário do município, não tem como fazer atendimento de qualidade, mas poderia ter como fazer atendimento de qualidade, mas o poder público precisa colaborar, ele precisa fazer esse dinheiro sair de onde ele está e fazer as coisas acontecerem, né? É isso mesmo. Bruna, hoje eu posso dizer com clareza, não é responsabilidade do CMDCA esse dinheiro não ter sido gasto. É responsabilidade das últimas 2 gestões. Perfeito. A Juliana Machado está mandando um abraço para você. Bruna, maravilhosa profissional, parabéns pelo assunto. Lila Vanzella, querida, parabéns pela escolha do tema, pelo profissional. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui junto conosco. Bruna, Deus lhe pague. Muito obrigada, querida. Obrigada. Beijo, até a próxima. Vamos lá. Um beijo para todos vocês, junto com o Ganiz e TF. A gente aqui na próxima terça-feira. Beijão!